Boa tarde, galera do nono ano. Vamos para mais um Matemática em Casa com a professora Rita. E para hoje nós temos a aula número 1 do nosso objeto de conhecimento desse período, que é explorando a ideia de função. Vamos ver de que essa função nos fala. Olha só, vejamos uma situação que pode acontecer, tá? Duas mocinhas pegaram um táxi em um determinado ponto de táxi. Veja o diálogo entre elas. Oi, Sara, fiz uma corrida de táxi de 5 km e paguei R$ 22 por ela. Oi, Lara, eu paguei R$ 25 por uma corrida de 6 km. Então, cada uma fez uma corrida com uma quilometragem diferente. Vejam. Nesse ponto de táxi em que as duas pegaram o táxi, o preço a ser pago por uma corrida depende do número de quilômetros rodados. Dizemos que o preço é dado em função do número de quilômetros rodados. Da mesma maneira, dizemos que a medida de comprimento do contorno de uma praça circular, ela é dada em função da medida do raio. Ou que a medida de volume de um reservatório cúbico é dada em função da medida de comprimento da aresta desse reservatório. Situações como essas envolvem a ideia de função e a aplicação dela, que será o nosso objeto de estudo desse período. Observem agora. A ideia intuitiva de função. O conceito de função. O conceito de função está presente em situações que relacionamos duas grandezas. Na situação anterior das corridas de táxi, em que o valor a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados, a taxa fixa é de R$ 7,00 e a cada quilômetro rodado se paga R$ 3,00. Ou seja, quando a gente vai pegar um táxi em um determinado ponto de táxi, tem uma taxa fixa chamada de bandeirada, tá? Então, nesse ponto de táxi, a bandeirada custa R$ 7,00. Você entrou dentro do táxi, independente do total de quilômetros que você vai andar, R$ 7,00 você já paga, já é uma taxa fixa. E daí, a cada quilômetro rodado, você vai pagar mais 3 vezes cada quilômetro que você rodou. Ou seja, vejamos como fica essa função. Bem, essa função, ela tem duas grandezas. Quais são as grandezas? Y, que é o valor a ser pago, e x, que é o total de quilômetros rodados. Então, a função ficou da seguinte forma: y igual a 7 mais 3x. Vamos ver como fica essa função aplicada no primeiro e segundo caso do slide anterior. Para o primeiro caso, em que ela pagou R$ 22,00, nós temos para x igual a 5 km, ou seja, ela rodou 5 km. Então, ela vai pagar y, que é igual a 7, que é a taxa fixa, mais 3 vezes o total de quilômetros rodados. Daí fica y igual a 7 mais 3 vezes 5, porque ela rodou 5 quilômetros. Y igual a 7 mais 15, y igual a 22. Por isso, ela pagou R$ 22,00. Para o segundo caso, em que ela pagou R$ 25,00, temos para x igual a 6 km. Y foi o valor pago, que é igual a R$ 7,00 mais 3 vezes x. Y igual a 7 mais 3 vezes 6, que foi o total de quilômetros rodados no segundo caso. Y igual a 7 mais 18, y igual a 25. Já vimos em estudos anteriores questões iguais a essa, trabalhando com equações com duas variáveis. Vale relembrar. Grandeza. O que é uma grandeza? Grandeza é algo que pode ser medido ou contado. Comprimento, área, volume, massa e população são alguns exemplos de grandeza. São exemplos, pessoal, poderão aparecer outros tipos de grandeza durante o estudo de função, tá? Então, para hoje é só. Fiquem com Deus e até breve.